Aos santos que estão em todo o mundo e fiéis em Cristo Jesus, a vós, a paz e graça da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Cá estamos para apresentar a primeira refutação contra a seita que nós denominamos cacoísmo. Antes de apresentar a refutação contra a visão da natureza da Escritura ensinada pelo Cacô, bem-vindo, caro irmão. Obrigado. De uma forma minuciosa, poderias nos dizer quem é Cacô? Sim. Apresentando uma pequena biografia do Cacô, segundo a PK, a Channel TV Angola, nome de uma conta do Facebook, Cacô nasceu em dezembro de 1972 em Cataji, na área de Siquense, isso na Costa do Marfim. Ele é filho de um agricultor analfabeto, frequentou somente o ensino secundário e primário. Afirma Cacô, capítulo 1, que ele teve 3 visões que confirmaram o seu chamado e comissão. A primeira foi no dia 24 de abril de 1993, onde recebeu o comissionamento para cumprir o suposto ministério apresentado em Mateus capítulo 25, verso 6 e Apocalipse 12, 14, que tem como propósito restaurar o cristianismo. No dia 25 do mesmo período, por volta das 15 horas, recebeu a segunda visão que lhe persuadiu a tomar a decisão de frequentar pela primeira vez uma igreja. Ele vai ter primeiro com um padre católico como forma de obter uma explicação do que supostamente recebeu de Deus. E depois vai a uma igreja batista com quem ele passa 3 meses, após na qual encontra-se com a seita do americano William Branham. Permaneceu membro deste movimento de 1992 até 2000. A passagem de Cacô, capítulo 18, versículo 30, narra que ele começou a pregar as suas visões no ano de 2002. Para ele, o cristianismo desviou-se da verdade anunciada pela igreja primitiva. E como forma de reverter este suposto desvio, começou a pregar ao ar livre um conjunto de interpretações que confronta o cristianismo histórico. Dentre os vários ensinos que podem ser encontrados no seu livro intitulado O Livro do Profeta Cacô Filipe, tenho a destacar os seguintes ensinos. Ensina um novo conceito sobre a natureza das Escrituras, afirma que o cânon das Escrituras não foi por Deus fechado como forma de englobar os seus escritos na Bíblia, considera os profetas do Antigo Testamento e os escritores do Novo Testamento como mediadores no sentido salvífico, prega contra a doutrina da pluralidade de pessoas na substância divina, nega a divindade de Jesus. E por fim, tenho aqui a destacar o conceito, ele afirma que é mediador entre Deus e os habitantes na Terra. Então, este é um pequeno resumo que eu posso trazer da pessoa deste profeta. Muito obrigado, irmão. De facto, é um assunto muito que nós temos que tomar atenção, de fato. Por acaso, um dos seus discípulos, Pedro Aleixo, afirmara que cada profeta do Antigo Testamento que escreveu um ou mais livros teve seus escritos válidos e autoritários somente no tempo em que esteve vivo. Então isso afronta a natureza da Sagrada Escritura. Então, que outras inconsistências podemos encontrar no âmbito da defesa ideológica que Cacô referente à natureza da Sagrada Escritura? Sim. Bem, antes de responder esta questão, irmão,
Gostaria de apresentar de forma resumida a visão que Kaku atribui à natureza das escrituras como forma de introduzir os seus escritos no cânon das escrituras. Para Kaku, uma vez que as escrituras foram escritas no passado, elas devem ser consideradas como sendo um livro do passado, uma relíquia arqueológica, que não devem ser usadas como base para sustentar as pressuposições do cristianismo. Ela simplesmente serve como um memorial para lembrar ao leitor o que Deus fez no passado. Então, nesta justificativa, que é mal sucedida, visto que vai contra o que é ensinado nas Escrituras, vê-se a natureza das Escrituras sobre o ponto de vista atribuído aos livros seculares. A outra justificativa, que é usada por este falso, afirma que cada profeta do Antigo Testamento que escreveu um ou mais livros teve seus escritos válidos e autoritários somente no tempo que esteve vivo. Após a sua morte, isto segundo Kaku, Deus tinha que levantar sempre um novo profeta para que novamente, através dele, desse novas palavras como forma de continuar a guiar o seu povo. Cada livro escrito por um profeta ou apóstolo de Jesus Cristo entrava em desuso assim que o tal escritor morria. O livro ou os livros passavam a ser agrupados e considerados como sendo meros conjuntos de palavras sem valor. Esta visão nos obriga a não considerar a Bíblia como fonte de autoridade prática e doutrinária para cada época da história humana. Quem age de forma contrária, segundo ele, está a cometer pecado. A primeira justificativa, que aparentemente é sólida, torna-se herética pelo fato de introduzir uma compreensão da natureza das Escrituras que não é baseada nos pressupostos extraídos da Bíblia. A natureza das Escrituras não deve ser definida em função das abordagens oferecidas na literatura secular, visto que a Bíblia se coloca em uma posição única dos restantes livros, uma vez que é um livro inspirado por Deus. A Bíblia é que atribui a sua própria natureza. Então, este é o conceito que nós devemos ter quanto à primeira justificativa. A segunda justificação não passa de uma dedução falsa. Nenhum livro após a morte do seu autor foi considerado como sendo desprovido de autoridade. Como exemplo deste fato que aqui estou a apresentar, vejamos o que a Bíblia tem a dizer sobre o livro de Moisés. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, Moisés, antes da sua morte, exortou a Josué a não se apartar dos livros que Deus lhe mandou escrever. E no mesmo livro, isso no capítulo 23, verso 6, no período da velhice de Josué, ele exortou ao povo de Israel com que continuasse a obedecer o que estava escrito no livro de Moisés. Então, em nenhuma parte das Escrituras encontramos a palavra de Josué ou de um outro profeta que veio após a morte de Moisés exortar o povo de Israel a deixar de considerar os livros de Moisés como sendo assim, a autoridade no seu tempo. Pelo contrário, os livros de Moisés e dos restantes escritores do AT, do Antigo Testamento, após a morte dos seus autores, permaneceram e permanecem autoritários para formular conceitos históricos, doutrinários. E o que nós temos aqui é Kaku reivindicando ou apresentando reivindicações que são artimanhas para introduzir nas escrituras um falso evangelho. Então é basicamente isso que eu tenho aqui a dizer quanto à tua questão. Claramente, é muito carregado isso. Bom, toda refutação requer bases para tal. Então, com que bases refutas as informações deixadas por Kaku e pelos seus seguidores? Sim. Fora das descrições apresentadas no livro de Josué,
O texto encontrado na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16, apresenta conceitos sobre a natureza das Escrituras que também quebram todas as reivindicações apresentadas pelo cacoísmo. A expressão toda a Escritura divinamente inspirada é encontrada neste texto nos fornece uma natureza clara das Escrituras. O termo toda a Escritura refere-se neste contexto ao conjunto dos livros do AT e provavelmente os livros do Novo Testamento, que já tinham sido escritos até ao período em que Paulo escreveu esta carta, isso por aí, 63 a 65 depois de Cristo. Na expressão toda a Escritura é divinamente inspirada, ou toda a Escritura divinamente inspirada é, a Escritura reclama uma autoridade divina de todas as suas partes. Então, pelo fato de não ter existido nenhum escritor do AT que da parte de Deus afirmou que após a morte de um dado escritor das Escrituras, os seus livros deixaram de ter total autoridade doutrinária nos períodos subsequentes da história, Paulo, assim como os restantes escritores da Bíblia, consideraram as Escrituras como sendo atemporalmente útil para instruir, julgar, disciplinar e reprovar qualquer tipo de pensamentos. Esta concepção não era uma ideia criada por Paulo, né? Bem antes da sua conversão ao cristianismo, Jesus, por exemplo, que viria a se tornar o seu mestre, recorreu às Escrituras do Antigo Testamento como forma de justificar a autoridade para ele purificar o templo. Isso pode ser visto em Marcos, capítulo 11, versículo 17. Aí Jesus cita dois profetas que na sua época não se encontravam em vida. Isaías 56, versículo 7, Jeremias, capítulo 7, versículo 11. Em Mateus, capítulo 4, versículo 4, 7 e 10, todas as citações já representadas vêm de livros de autores já mortos. Então, Jesus usa novamente a autoridade que o AT possui para repreender a Satanás. Até uma criança minimamente instruída nas Escrituras poderia sabiamente refutar o Capô Filipe por mostrar onde Jesus tirava o cheque mate, né, para aniquilar as tradições dos fariseus e dos escribas. Isso podemos encontrar no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 3 e 4. Então, é por esta causa que Paulo seguramente insta o jovem Timóteo a buscar e permanecer no que aprendeu da Escritura quando criança. Isso como forma de se tornar sábio para a salvação em Cristo Jesus somente e preparado para a sua boa obra. Da mesma forma hoje, né, todo homem que teme a Deus é instado pela mesma Escritura a buscá-la para que seja perfeitamente instruído e apto na obra de Deus. O texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e também até 17, nos fornece uma base sólida para dizer que todos os livros que fazem parte do cânon da Escritura, a cada período, vétero e neotestamentário, eram recebidos pelos que temiam a Deus como tendo todos eles a mesma autoridade e validade. A morte de quem Deus escolhia para os escrever, embora que pudesse entristecer o povo que estava familiarizado com cada um deles, isso pode ser visto em Deuteronômio 38, verso 8, quando Moisés morre, nunca foi um motivo para que tomassem os escritos como relíquias históricas, uma vez que sabiam que aquelas eram palavras que Deus deu para seu povo. Conciliando os conceitos sobre a natureza das Escrituras que o falso Capô e seus discípulos nos fornecem com o que Paulo escreveu, encontramos uma inconsistência tremenda. Caso Paulo considerasse a Escritura como sendo uma relíquia religiosa, um memorial ou parcialmente proveitosa, porque contém alguns pontos que podem ser úteis, como o Capô e os seus adeptos cantam, não teria de forma alguma dado ao jovem Timóteo este tipo de instrução, e muito menos citá-la como sendo totalmente atemporal, autoritária e absolutamente útil. Veja só, irmão, Paulo, ao reger as qualidades das Escrituras usando o verbo ser no tempo
presente é e não no tempo passado foi, aí né, na expressão é proveitosa para, ele mostra-nos que a escritura, dentro do tempo cosmológico, é constante e infinita, ou seja, possui utilidade doutrinária permanente até que se cumpram todos os propósitos redentores divinos estabelecidos nela. Só para finalizar, gostaria de deixar uma nota. Isso não quer dizer que não encontramos nela a descontinuidade e continuidade de preceitos. Muito bom, meu irmão, muito bom. Se até uma criança minimamente instruída pode refutar, né?